A expectativa do governo era receber 106,5 bilhões de reais por 4 áreas de exploração, e o valor arrecadado foi de 69,8 bilhões de reais por 2 desses campos. Búzios, o mais valioso, por 68,2 bilhões de reais, e Itapu por R$ 1,60 bilhão. Os outros 2 campos, Sépia e Atapu, não receberam ofertas. Em um dos campos, o de Búzios, a oferta foi vencida por um consórcio formado pela Petrobras com as empresas chinesas CNOOC e CNOOD. Os chineses, porém, vão entrar com apenas 10% do total, menos de 7 bilhões de reais, e o restante será pago pela Petrobras. Já para o outro campo, o de Itapu, a única oferta foi a da Petrobras. Como não houve concorrência, e as únicas estrangeiras a participar foram as que se uniram à Petrobras, os campos foram arrematados pelo lance mínimo previsto. Nesse tipo de leilão, além do valor fixo a ser pago para cada um dos campos, a disputa se dá pela oferta de petróleo ao governo durante o período de contrato, 30 anos. Ficou muito claro que o governo errou a mão na definição dos bônus, cobrou caro demais. O fato de a geologia na área ser de baixíssimo risco, e a oferta era por campos com petróleo já descobertos, expõe esse erro ainda mais, disse o economista Edmar Fagundes de Almeida, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Isso resultou no pior cenário possível para esse leilão. 2 campos arrematados pela própria Petrobras, sem concorrência, e pelo lance mínimo possível para os 2 campos, disse Fagundes. Então, não é apenas o fato de ter recebido um valor inferior ao que esperava, mas também de que no futuro o lucro vai ser mais baixo. O governo ficou preso com um contrato com valor mínimo por 30 anos. É preocupante. Para Fagundes, a estratégia definida pela Petrobras foi inadequada. Um leilão bem feito é o que tem em competição. O governo falhou ao não dar margem para essa competição acontecer, ao colocar o preço lá no alto, o mais caro já cobrado no país, os 106,5 bilhões de reais que o governo esperava receber, e acabaram frustrados. Para o economista Helder Queiroz Pinto Júnior, professor da UFRJ e especialista em financiamento e regulamentação do setor energético, a indefinição em relação ao ressarcimento a ser pago para a própria Petrobras que investe na área desde 2010 e, por isso, na definição do modelo do leilão, deveria receber de volta parte desse investimento desestimulou a entrada de concorrentes. A Petrobras pedia 45 bilhões de reais de ressarcimento pelo que investiu na área desde 2010 nos cálculos do Tribunal de Contas da União. O valor deveria ser de 34 bilhões de reais. As empresas temerão que a negociação sobre esse ressarcimento levasse muito tempo, ou que fosse parar na justiça, e, por isso, decidiram não concorrer, disse Queiroz. É um resultado frustrante porque é sabido que o volume de petróleo nessa área é elevado e com possibilidade de a produção começar rapidamente. Se não atraiu investidores, é porque o modelo definido pelo governo foi falho. Em coletiva de imprensa depois do leilão, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, minimizou a ausência de empresas estrangeiras e afirmou que os resultados cumpriram com as expectativas. Foi o maior valor arrecadado em bônus em leilões de petróleo no Brasil, é um motivo de orgulho para o governo, afirmou. Questionado sobre o motivo de as grandes multinacionais não terem participado, Albuquerque disse que é necessário avaliar as razões que fizeram com que essas empresas não participassem. O ministro afirmou, no entanto, que após o novo leilão de 5 campos do pré-sal nesta quinta-feira, 7/11, o governo vai avaliar a participação de empresas estrangeiras, para verificar se será necessário rever a metodologia para as próximas ofertas. A Petrobras exerceu o direito de preferência sobre 2 áreas, e já era prevista sua participação. 2 petroleiras chinesas que já se encontram em operação no Brasil e em outras áreas do mundo e são importantes, mas como sabemos amanhã será realizado o novo leilão do pré-sal, com outras características. Temos que aguardar para ver qual será a participação das outras empresas para, depois,
termos um cenário em que possa talvez rever a metodologia e outros parâmetros para o sucesso dos próximos leilões. Já o presidente da Agência Nacional do Petróleo, ANP, Décio Oddoni, disse que a participação da Petrobras no leilão teve impacto na decisão de outras empresas participarem. O fato da Petrobras ser a companhia que tem prioridade para escolher operação inibe a concorrência, afirmou, na entrevista coletiva.